medo. O texto que nós acabamos de ler, nós temos que entender a história para nós assimilarmos o que Deus tem para trabalhar em nossas vidas nessa noite. O texto está dizendo que o rei Josafá era um rei que servia a Deus. Foi um rei que fez grandes reformas no meio do povo de Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles estavam vivendo um tempo de paz. Eles estavam vivendo um tempo de tranquilidade no seu reinado. Porém, a Bíblia diz que um certo dia se juntaram os povos para vir contra o povo de Israel. A Bíblia diz que eram os amonitas, a Bíblia diz que eram os moabitas e o povo de Seir. E nós vamos estudar aqui o texto, que alguém chegou com uma notícia para o rei Josafá, dizendo: olha, Josafá, está vindo aí uma grande multidão contra ti. Está vendo uma grande multidão como a areia do mar para vir nos destruir. A Bíblia diz, meus irmãos, que Josafá temeu ao Senhor. A Bíblia diz que Josafá ficou com medo. E o texto vai dizer que Josafá reúne todo o povo e vão buscar o Senhor em oração, em jejum. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus aparece para Josafá através de um dos levitas. E o Senhor responde para Josafá e diz: Josafá, essa peleja não é de vocês, mas é do Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor dá todas as coordenadas para Josafá. A Bíblia diz que Josafá bota os cantores para ir na frente da batalha. E quando eles estão louvando ao Senhor, Deus preparou uma emboscada contra os inimigos de Israel. E nesse texto que nós lemos, nós observamos que o Senhor pelejou por Israel e deu vitória. Mas quando nós vamos estudar, meus irmãos, a palavra medo, ela se repete 3 vezes nesse texto. E nós olhamos, meus irmãos, que a crise do medo, do temor, chegou na vida de Josafá e chegou para o povo de Israel. Mas nós olhamos a forma que Josafá, ele se comportou diante do medo, diante da crise. Nós olhamos a conduta de Josafá diante dessa situação que ele está passando. E uma palavra, meus irmãos, que eu aprendi foi essa: que a forma que nós se comportamos determina o nosso fracasso ou a nossa vitória. Repita comigo: diante da crise é importante a forma que nós se comportamos, porque ela determina o nosso fracasso ou a nossa vitória. E nós vamos estudar aqui, meus irmãos, a vida de Josafá, a sua conduta. Ela nos dá lições para vencer a crise do medo. Eu não sei como você tem se comportado diante da crise, diante do medo, diante da pressão. Mas nós vamos aprender nessa noite que Josafá, ele nos dá ferramentas para nós vencermos a crise do medo em nossas vidas. Em primeiro lugar, Josafá, para vencer a crise do medo, ele decidiu buscar o Senhor em oração. Repita comigo: diante da crise, Josafá decidiu buscar a Deus em oração. Meus irmãos, isso é determinante na nossa vida. Sabe por quê? Porque o texto está dizendo em uma tradução, na Naá, ela diz: Josafá decidiu buscar a Deus em oração. E a arma que Josafá, ele buscou para vencer essa crise, meus irmãos,
foi a oração. Josafá, ele teve medo. Repita comigo: Josafá teve medo, mas ele não se rendeu ao medo. Isso aqui é determinante para a nossa vida. Meus irmãos, isso é normal nós ficarmos com medo, porque muitas das vezes, Diácono Henrique, nós passamos por situações que o medo bate na nossa porta, que o temor bate na nossa porta, e nós ficamos, meus irmãos, parecido como Josafá, porque Josafá chegou diante de Deus em oração e disse assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu sei, quem sabe você que está aqui nessa noite me assistindo, quem sabe você está numa crise, em uma situação que você está passando, e você já disse: Senhor, não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer diante dessa situação que eu estou passando. E eu cheguei, meus irmãos, em um dia desse, parecido com esse texto. Eu cheguei em uma situação financeira, que eu inclusive comentei com a minha esposa, a pastora Edivana. Eu disse: amor, não tem mais o que fazer, agora não tem mais. Mas eu lembrei desse texto. Josafá não tinha o que fazer, mas ele resolveu olhar para Deus e disse: Senhor, eu não tenho o que fazer, mas meus olhos estão focados em Ti. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Josafá não tinha mais o que fazer, meus irmãos, mas ele resolveu dizer: Senhor, a minha confiança está em Ti. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, presta atenção, ele decidiu buscar a Deus em oração, em jejum. Ele pegou e foi jejuar. Irmão Francisco, sabe por quê? Porque tem batalhas em nossas vidas que não são vencidas apenas com oração, mas com jejum. Mas a Bíblia diz que ele reúne o povo e resolveu jejuar, para que o Senhor viesse trazer uma solução para o seu problema. Meus irmãos, quem sabe você está aqui nessa noite. Eu quero dizer, nessa noite, você está numa situação sem saída. Quem sabe você está vivendo uma situação que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Você orou e até agora nada. Irmão, tem outra arma: o jejum. A Bíblia diz que Jesus chegou para os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar um demônio. Depois eles perguntaram a Jesus e disseram: Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus disse: porque essa situação, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Irmão, tem situações na nossa vida que é espiritual. O nosso adversário está travando uma luta na nossa vida, e muitas das vezes a gente acha que só orar resolve, é bom, mas o jejum, ele é uma arma poderosa para desfazer toda a obra do adversário. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Ele resolve orar a Deus, meus irmãos, lembrando o que Deus já fez. Se você for acompanhar o verso 1 e ao verso 12, Josafá, ele lembra as vitórias que Deus deu. Josafá lembra lá do Egito. Josafá lembra a vitória que Deus abriu o mar vermelho. Aí Josafá, ele enraiza a sua oração no passado e aplica ela no presente, dizendo: Senhor, assim como Tu agiu no passado, Tu vai agir nessa situação que nós estamos passando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos, quem está numa situação que você não sabe mais o que fazer, levante assim a mão. Tem situações, meus irmãos, que chega ao fim que nós não podemos fazer nada. É aí que é uma oportunidade para Deus entrar
em cena. Quem sabe essa situação que você está passando é para a glória ser de Deus e não tua. É para a honra, o louvor ser de Deus e não teu. É Deus dizendo: eu vou ver até onde tu vai. Porque quando tu não tiver mais jeito, enquanto tu não tiver mais solução, eu vou entrar em cena para te dar a vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, a ferramenta que Josafá nos dá para vencer a crise: obedeça os comandos de Deus. Repita comigo: devemos obedecer os comandos de Deus. Olha o que diz o verso 16 e o 17. Diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus disse para Josafá, meus irmãos, a Bíblia diz que quando o povo se reuniu para orar, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se manifesta na vida de Jaziel. E Jaziel disse: ó rei Josafá, ouvi Josafá e todo o povo de Israel, nesta peleja vocês não vão pelejar. Olha a palavra de Deus: vocês vão ficar quietos, vocês vão ficar parados, vocês vão só ver o livramento que Deus vai fazer. Meus irmãos, eu aprendo com essa palavra que quando nós se prostramos diante de Deus em oração com sinceridade, a resposta virá. E eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Se tu crê nessa palavra, pega essa palavra para a tua vida nessa noite. Quando você dobrar o teu joelho em oração, quando você derramar tuas lágrimas diante de Deus em sinceridade, você pode ter certeza que vai vir resposta do céu para a tua vida. E nessa noite eu quero dizer que Deus vai trazer resposta para você. Aí, meus irmãos, o texto diz assim: ficai quieto, ficai parado e vejam o livramento de Deus. Presta atenção. Existem batalhas na nossa vida que nós devemos guerrear. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas existem batalhas espirituais na nossa vida que nós devemos ficar quieto, parado e deixar Deus trabalhar por nós. E Deus disse para Josafá: Josafá, fica quieto, fica parado, veja a vitória que eu vou dar para vocês. Eu vou lutar por vocês. Meus irmãos, tem luta que é só Deus que pode fazer. E Deus está dizendo: fica quieto, fica parado e veja o livramento que eu vou dar para vocês. Eu quero profetizar esta palavra na vida de pessoas que estão aqui. Nessa palavra, meus irmãos, Deus está dizendo: fica quieto, para de querer se meter em algo que é só Deus que pode fazer. Para de querer colocar a mão aonde só Deus pode colocar. Para de querer resolver situações que só Deus pode fazer. Deus está dizendo: fica quieto, fica parado e veja o livramento que eu vou trazer para vocês.
Eu quero lançar essa palavra profética na vida de pessoas que estão aqui. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite que essa peleja vocês não vão pelejar, o Senhor vai pelejar por vocês. O Senhor vai agir em teu favor. O Senhor está dizendo: só apenas me obedece, só obedece a palavra de Deus. Deus está dizendo: deixa que eu faço, deixa que eu vou guerrear. Quem sabe você tem um parente aqui, quem sabe você tem um familiar que muitas das vezes você quer converter essa pessoa, você quer fazer o papel que não é teu, é do Espírito Santo, é de Deus. E Deus está dizendo: fica quieto, fique em silêncio. Em outra tradução diz assim: fique em prontidão, fica parado. E o Senhor está dizendo: apenas obedece a minha palavra. E Ele traz uma palavra de encorajamento no verso de número 15. Ele diz: não temais, porque o Senhor estará com vocês. Salmo 46 verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Meus irmãos, essa batalha não é para você lutar, essa batalha é só para você apenas obedecer os comandos de Deus. E Deus disse assim: Josafá, vai amanhã pelo vale e veja o livramento que eu vou trazer para vocês. Lamentações 3:26 diz assim: bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Meus irmãos, a palavra de hoje para a nossa vida é: obedeça os comandos de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: irmão, fica quieto, irmão, fica parado. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite, o comando de Deus para a tua vida nessa noite é: só veja, só olha. Deus estava dizendo: só veja o que eu vou fazer, só veja o meu agir na tua vida, na tua casa, na tua família. Você sabe o que é que Deus mandou eu dizer nessa noite para você? Deus está dizendo: fica quietinho no teu lugar, fica quietinho no teu lugar, parado, e fica só olhando o que eu vou fazer. Deus está dizendo: fica só olhando o que eu vou fazer na tua vida, fica só olhando o que eu vou fazer no teu casamento, fica só olhando o que eu vou fazer na tua parentela, fica só olhando o que eu vou fazer na vida do teu filho, fica só olhando o que eu vou fazer no teu trabalho. Diga assim: a partir de hoje eu vou seguir os comandos de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Meus irmãos, em terceiro lugar, para vencer a crise, creia no Senhor. Repita comigo: para vencer a crise, devemos crer no Senhor. Presta atenção, olha o que diz o verso de número 20, diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo ele, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Essa é a palavra do líder Josafá. Meus irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que Deus dá o comando para Josafá. Vem uma multidão contra Josafá, e Deus diz: Josafá, amanhã vocês vão ver o que eu vou fazer, mas vocês vão nesse momento sair para o vale para ver o que eu vou fazer por vocês. Aí a Bíblia diz que quando Josafá ele está saindo com o povo,
ele dá uma palavra de ânimo para o povo. Ele diz: olha, creia no Senhor e vocês estarão seguros. Meus irmãos, preste atenção do que eu vou falar para você. A fé não é apenas acreditar, é agir com base no que Deus disse. Repita comigo: a fé não é só acreditar, é agir com base no que Deus disse. Quem aqui já preparou um culto de ação de graça antes de receber? Quem já fez isso? Mas Josafá aqui, ele está fazendo já o momento aqui, a preparação da vitória antes de obter a vitória. Quem está entendendo essa palavra? Josafá, ele prepara o povo, ele anima o povo, dizendo: olha, creia no Senhor que vai dar certo. Creia no Senhor que vocês vão estar seguros. Creia nos profetas que vocês vão prosperar. Josafá estava dizendo: acreditem, porque a ordem, o comando já veio de Deus e a vitória já está garantida. Levanta a tua mão nessa noite. Eu não sei como é que você chegou aqui, quem sabe a tua fé desvaleceu, mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite. A palavra de Deus para a tua vida é: continua crendo, continua acreditando que o Senhor vai te livrar dessa crise que você está passando. O Senhor vai te livrar desse medo que você está passando. O Senhor vai, em nome de Jesus, guerrear por você nessa noite. Deus está dizendo: confia na palavra do profeta, confia na palavra que eu disse. Vão, mas vocês têm que crer. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não vencemos crises, nós não vencemos luta, nós não vencemos o medo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa fé enfraquece. A nossa fé, ela não é colocada em ação. E nós observamos que a nossa fé, ela tem que ser baseada naquilo que Deus falou. Se Deus já disse que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus te disse que Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória, irmão. Olha para quem está do teu lado e diga assim: irmão, Deus já falou, está falado. Fala para alguém que está do teu lado, diga assim: se Deus já disse que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus disse que vai te tirar dessa, Ele vai te tirar dessa. Se Deus disse que vai mudar o teu cativeiro, Ele vai mudar o teu cativeiro. Se Deus disse que Ele vai mudar essa crise que você está passando, Ele vai mudar. Mas Deus está dizendo: é apenas creia, apenas acredita que Ele vai fazer. Quem crê que Deus vai fazer nessa noite? Quem crê que Deus vai mudar a tua situação? Meus irmãos, o povo creu e viu a libertação de Deus. Essa frase é muito linda: quando cremos, podemos. Repita comigo: quando cremos, podemos. Eu quero profetizar que através da fé, meus irmãos, Deus vai mudar situações de pessoas aqui. Deus vai mudar crises de pessoas que estão passando aqui. Eu não sei qual é a crise que você está, mas hoje é noite de Deus mudar essa tua situação. Você vai vencer essa crise do medo, você vai vencer essa crise da ansiedade, você vai vencer essa crise da depressão na tua vida. Sabe como? Crendo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. João 11:40 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Mateus 21:22: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Meus irmãos, nessa noite, essa crise ela vai fugir. Sabe por quê? Porque eu estou vendo pessoas aqui que estão passando uma situação sem saída, está passando uma situação difícil, mas ele está crendo que Deus vai mudar, ele está crendo que Deus vai virar essa situação, que Deus vai agir em seu favor. Esse aqui é um fator primordial, meus irmãos.
Em quarto lugar, e eu vou encerrar, a quarta arma que Josafá lutou para vencer a crise foi a arma do louvor. Então, para vencer a crise, nós devemos louvar ao Senhor. Repita comigo: para vencer a crise, devemos louvar ao Senhor. Olha o que diz o verso 21 e o 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Meus irmãos, foi através do louvor que Josafá venceu a crise do medo. A Bíblia diz que Josafá começou a louvar o Senhor, exaltar o Senhor pelas suas promessas. Enquanto eles estavam louvando ao Senhor, o Senhor ia tornando realidade as promessas na vida do povo. Quem entendeu essa palavra? Quando você começar a louvar o Senhor vai tornar realidade as promessas dele na tua vida. Sabe por quê, meus irmãos? O louvor é uma arma fundamental na vida do cristão. Sabe por quê? O louvor, ele engana, ele deixa o adversário confuso. Porque o adversário, muitas das vezes, ele está olhando para nós dizendo assim: como é que pode? Ele está numa crise dessa, ele está passando por uma situação dessa, mas ele ainda está tendo força para levantar sua voz e adorar o nome do Senhor. E meu irmão, eu entendo que o louvor é uma arma que o cristão tem disponível na sua mão. É só ele abrir a boca, meus irmãos, é só ele abrir os lábios, que o Senhor vai guerrear por você, irmão. Ei, irmão, abra a tua boca nessa noite, abre os teus lábios nessa noite. Eu não sei, pastor, a luta é grande, mas Deus está dizendo: abre a tua boca e louva, abre os teus lábios e exalta o nome dele, porque ele vai fazer realidade as promessas dele na tua vida. Fica de pé, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos numa batalha que ela é espiritual. E essa batalha espiritual, você não pode vencer ela com arma física. Não, você tem que lutar com armas espirituais. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim: porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. E uma das maiores armas do nosso arsenal é a adoração. Eu não sei o que você está passando nessa noite, irmão, adore. Eu não sei a tua luta, mas Deus está dizendo: adore. Eu não sei o vale que você está passando, Deus está dizendo: adore. Eu não sei o que você está passando, Deus está dizendo: exalta o nome dele nessa noite. Levanta a tua mão para exaltar o nome dele. Dê uma palavra de adoração nesse momento para o Senhor, irmão. Levanta a tua boca, abre a tua boca nesse momento e adora. Abre a tua boca nesse momento e exalta o nome dele na tua vida. Eu vou dar um minuto para você dar glória a Deus. Adore o nome dele, nós vamos guerrear. Adore o nome dele, nós vamos exaltar o nome dele agora. Eu creio que nessa noite vai ter uma batalha sendo travada, que nós vamos vencer através da oração. Através da oração o Senhor vai guerrear por nós.